Fala, meu povo! Vamos estrear aqui o nosso projeto de The Handmaid's Tale, terceira temporada. Aê! Nasceu! Parimos The Handmaid's Tale. Nossa, mas vários filhos, né, essa semana? A Hulu resolveu parir trigêmeos, né? Tacou logo 3 episódios na nossa cara. Eu só aguento um de cada vez. The Handmaid's Tale é pesado, Hulu. Se controla, minha filha. Olha só. Ambientando todo mundo aqui no tempo e espaço. Vamos lá. Essa semana, dia 5 de junho, estreou na Hulu, streaming americano que não está disponível aqui no Brasil, a terceira temporada de The Handmaid's Tale, aquela série bizarra que pega nossas entranhas e amassa tudo assim. Até aí tudo bem, né? Então tá bom. Tem um grupo no Facebook, nosso clubinho The Handmaid's Tale, que tem só fãs incríveis, maravilhosos, inteligentes e cultos da série The Handmaid's Tale. Vou deixar o link aqui na descrição. Temos uma playlist de The Handmaid's Tale com todo o conteúdo da segunda temporada, inclusive leitura dos livros, quer dizer, do livro Conto da Aia, dos capítulos do livro Conto da Aia. A gente fez ano passado. E as lives também que a gente fez depois do final da segunda temporada. Então vou deixar o link da playlist aqui na descrição. E hoje a gente inicia aqui o nosso projeto com um pouquinho de atraso, mas não vai ser sempre assim. É porque realmente esse rolê de 3 episódios deu uma atrasada na gente aqui. Enfim, estreou 350 coisas essa semana. Aí a gente ficou como? Perdido no rolê, não é verdade? Por exemplo, Black Mirror, já fizemos o review de todos os episódios aqui no canal. Já tá tudo bonitinho aqui no canal pra vocês. Então, esse daqui vai ser o vídeo sobre o primeiro episódio da terceira temporada, intitulado Night. E, em sequência, pelas próximas horas aí, você verá aqui no canal também o vídeo do segundo episódio e o vídeo do terceiro episódio. A gente, a partir dessa semana, eles passam a exibir um episódio por semana, bonitinho, assim, eu espero que ela não surte no meio do caminho. Então, a partir da próxima quinta, sexta-feira, mais ou menos, teremos os reviews individuais de cada episódio que será exibido a cada semana. Uma dúvida que muita gente tem mandado pra gente: como ver The Handmaid's Tale aqui no Brasil? 2 opções: pelas esquinas da internet. Aí fica a seu critério. Acho difícil recomendar qualquer coisa porque, enfim, as esquinas são perigosas, sabemos disso. Então, cada um assuma seu risco. E a segunda opção é... que é a mais segura. A partir do dia 15 de junho, daqui a alguns dias, a Paramount Plus, que é o streaming da Paramount, vai colocar os 3 episódios que saíram no dia 5, lá nos Estados Unidos, e assim sucessivamente. Então, aparentemente, vai estar uma semana atrasado com o que vai estar nos Estados Unidos. Aí você vê qual é a melhor forma de você ver The Handmaid's Tale. Correto, Panda Mendes? Correto, Cris Guerra. Todo o nosso conteúdo é um oferecimento, claro, do clubinho de membros daqui do YouTube. Então, se você não for inscrito no nosso clube aqui no canal, se associe. O botão tá aqui embaixo desse vídeo, tá escrito Seja Membro, é muito fácil. Assim você consegue entrar num grupo de WhatsApp para bater papo com a gente todos os dias. Tem acesso a várias recompensas muito legais, bate-papo exclusivo, enfim, é muito legal. Se você acessar pelo computador ou por um celular Android, você consegue fazer direto pelo botão, mas caso você tenha um celular iOS, você tem que fazer pelo link que tá aqui na descrição. Um monte de gente está entrando no nosso clubinho, queria dar as boas-vindas a todos. Bem-vindos! Mas vamos começar esse review que precisamos falar de The Handmaid's Tale. Bora lá! Continua entupida, então sigamos assim. Cris se assustou no momento que a gente organizei aqui a live, não, o vídeo. E eu sentei do lado dela pra falar, porque agora eu me sinto à vontade. É isso que eu ia falar. Na segunda temporada, pra quem acompanhou, eu fiz um vídeo por episódio sozinha. Panda não se sentia à vontade de falar sobre a série. Eu não conseguia falar. No final da segunda temporada, ele participou do último vídeo. E ele conseguiu falar, e desde então ele se sente um pouco mais livre das amarras sociais do machismo instaurado e blá blá blá. Não, eu me... Na real, assim, foi o que eu falei no último episódio. Eu levei 2 temporadas e no último episódio eu entendi. Ele entendeu. É porque é complicado, sabe? Quando não tá na sua pele, é muito complicado você compreender. A empatia é mais difícil, eu acho. E eu percebi que esse meu sentimento se reflete muito nesse primeiro episódio da terceira temporada, no Luke. Sim. Se você perceber,
a forma dele lidar com aquele mundo mudou. A postura dele mudou. Ele tá menos travado, menos engessado e mais disposto a entender e ajudar, né? E isso é sensacional, porque isso demonstra que o roteiro pra gente conversa de uma forma muito amigável. O roteiro preparou o mundo, as pessoas que assistem, né, o mundo ali, a bolha dele, pra aceitar aquela história de uma forma que seja uma narrativa de fato, né? Sim. A gente tá vendo uma história ali que reflete muito o pensamento do nosso mundo, mas não deixa de ser uma distopia. Sim. Aliás, sobre isso, é muito importante que a gente tenha um homem aqui falando sobre The Handmaid's Tale, pra gente acabar com aquela visão de que essa é uma série de mulher pra mulher. Não é Marisa, gente. Estamos falando de um assunto que todo mundo precisa ouvir. É sobre humanidade, é sobre os perigos que as sociedades correm todos os dias. O quanto todos os governos estão vulneráveis a golpes e a mudanças de estrutura. O quanto todo mundo sai perdendo nessa história. Eu acho importante que a gente tenha sempre as duas visões, porque sim, homens e mulheres são diferentes. Somos todos humanos, mas a gente tem uma estrutura física e emocional muito diferente. E isso tem que ser respeitado. A gente é doutrinado culturalmente para se comportar de forma diferente. Então, para enxergar o outro como diferente. Já que a gente é doutrinado, aí você pode ver o arroz lá enquanto eu começo aqui, que eu acho que tá queimando, que vai ser mais difícil eu sair aqui por trás. Nossa. Se o arroz estiver queimando, gente, vou comer arroz queimado nesse almoço. Eu vou ver. Por que eu botei o arroz pra fazer enquanto gravo o vídeo? Me explica. Não sei. Não entendo essas pessoas. Bom, eu vou só fazer um reviewzinho aqui do final da temporada rapidinho, porque a gente já começa literalmente essa terceira temporada emendando os acontecimentos do final da segunda. Não passa nem 30 segundos entre uma coisa e outra. A gente viu no final da segunda temporada a June entregando a sua filha Holly, que é a bebezinha que ela teve com o Nick. Nicole? Eu falei Holly? Sim. Nicole. Ara, não chame de Holly quem é Nicole. A sua filhinha Nicole pra Emily, que é a nossa querida Rory Gilmore eternamente. E a Emily vai fugir com a Nicole pro Canadá para poder encontrar lá todo mundo, enfim, se refugiar naquele país e fazer com que a filha da June não tenha aquela vida, que foi o que ela prometeu assim que a menina nasceu. Bom, dito isso, June entrega no final da segunda temporada a sua nenenzinha e volta pra casa lá do comandante. Ela meio que volta e a gente não sabe pra onde ela tá indo. Esse é o fato que eu queria dizer da segunda temporada. E muito se criou de teoria em cima do retorno da June sobre por que ela estaria fazendo isso. Por que ela estaria voltando? Ela estaria voltando porque ela tem toda a sororidade e ela não queria deixar as outras mulheres para trás e ela queria continuar lutando? Ou ela estaria voltando por conta da sua filha, da Hannah? O que será que estava acontecendo ali? E eu acho que esse primeiro episódio da terceira temporada deixou bem claro o porquê que ela voltou. Ela realmente não voltou focada na causa, não voltou focada em Gilead, não voltou focada nas pessoas que ali moram. Ela voltou por conta da sua filha. Tanto que o comandante maravilhoso lá, que é revoltado, mas segue padrões, ele vira pra ela e fala: tu tá doida? Que tu tá... Por quê? Tá louca? E ela falou: não, eu tenho uma filha, a gente vai lá na casa do comandante que tá minha filha pra eu pegar ela e eu posso ir embora em paz. E beleza, ela vai pra casa do comandante pra poder recuperar a filha dela. Eu acho um pouco pretensioso a gente pensar que esse comandante é legal, porque, cara, ele é estranho. Ele não dá pra ler essa pessoa. Sim. A forma que ele se comportou com a Emily... Tem algum problema ali, como ele trata a esposa, como ele tratou a Emily, como ele se comporta dentro da casa dele. A gente não pode não pode esquecer que foi ele que criou aqueles campos de limpeza de radioatividade para pessoas. De lixo tóxico. De lixo tóxico. Então, assim, tem muita coisa ainda que não foi trabalhada sobre esse personagem. Eu acho que The Handmaid's Tale, acima de tudo, é muito sobre o poder que você recebe da sociedade e como você trabalha isso. Total. Tanto que a gente vê isso o tempo inteiro com as tias, né? Elas são mulheres que são mulheres, deveriam ter empatia e não têm. E por conta do poder, elas ficam do jeito que ficam. Elas beiram o prazer por assistir torturas. Mas você acha que o retorno da June, por um problema dela... Sim.
pela filha dela e não pelo todo, pela causa e tal, pode ser determinado como um egoísmo? Não acho que seja. Eu acho que naquele momento ali ela enxerga um corredor de fuga. E aí o emocional dela vem com tudo. Se ela atravessa aquele corredor, ela não vê mais a filha que ficou pra trás. E, cara, não existe mãe no mundo que largue um filho pra trás. Mãe de verdade, porque eu sei que tem muita mãe aí que abandona filho. Mas mãe de verdade que... Sabe quando dizem que no momento que nasce um bebê, nasce uma mãe no mundo? Eu acho que essa mãe que nasce, ela não morre enquanto o bebê tá vivo. Enquanto seu filho tá vivo. Sabe? Ela voltou por um propósito emocional. Eu acho que faz sentido. Ela teria mais coragem de morrer pelo filho do que pela causa. E faz sentido. Total. Só que aí, eu separei alguns tópicos aqui, porque esse primeiro episódio, pra mim, ele serviu pra duas coisas. Primeiro, pra destruir o livro da Margaret Atwood. E eu vou explicar isso com calma. E segundo, pra mostrar que... Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu publiquei na segunda temporada que foi muito criticado por muita gente. Que eu falo sobre sororidade. E sobre todas as mulheres em todas as hierarquias de The Handmaid's Tale. Falo das Martas, das tias, das esposas e das aias. O quanto todas elas, no fundo, são a mesma coisa. Vítimas daquela sociedade. Nossa. Mesmo que algumas sejam muito ardilosas e ruins e tudo mais nas suas ações, todas são vítimas. E muita gente me criticou na época, falando que eu tava defendendo as tias, as esposas e tudo mais. E eu acho que esse primeiro episódio, ele conversa muito com esse vídeo meu. Ele mostrou várias cenas em que a sororidade era o assunto principal. Sim. A começar por essa primeira cena, quando a June entra na casa do comandante e da esposa que estão cuidando da sua filha Hannah. Sim. Ela entra pra roubar a filha, pra fugir. E ela encontra a esposa. Na verdade, os policiais chegam lá, os guardiões e tudo mais, e ela acaba encontrando a esposa. A gente vê o poder de uma esposa ali, né? Como a Serena era no início da primeira temporada. Só que... Eu não sei se foi uma impressão minha, mas pareceu que essa esposa tem muita empatia. Então, pela June. Eu acho que chegamos num ponto... A gente não pode esquecer que na segunda temporada, a Serena fez um movimento com as esposas. Sim. Elas conversaram. A Serena despertou todas elas para um mundo menos passivo. Como elas estavam, tipo... já que eu tô vivendo esse sistema, tá bom então. E elas meio que estavam existindo ali. Sim. A Serena despertou todo mundo. Eu acho que pessoas como a Serena, como a June enfim, como a tia Lídia, são pessoas muito icônicas porque elas estão transformando vidas nessa história. E a Serena fez isso na segunda temporada e as esposas passaram a pensar. Elas estavam evitando até de pensar. Sim. E ela encontra com a June e elas têm uma conversa muito legal e muito realista. Isso que eu achei interessante. Elas conversam sobre a Hannah. Elas falam sobre ela querer um cachorrinho, sobre ela ser alérgica, e a outra tem uma solução, a esposa tem uma solução. Do tipo, eu pensei nesse hipoalergênico, e, enfim, a June ri. Elas se entendem ali como duas amigas conversando sobre filho. Mas tem uma parada que existe uma briga ali entre as duas. De conhecimento. Sobre quem é a mãe da Hannah. Sim, mas eu acho isso legal. Uhum. É realismo. Eu acho que a série, ela trouxe nessa cena... a ficção delas estarem se entendendo e, de certa forma, conversando sem brigar. E, ao mesmo tempo, a realidade de que existe uma disputa dentro de toda aquela educação que elas estão se tratando ali. E é uma disputa causada por um roubo. A Hannah foi roubada da June. Ela não entregou a filha dela pra adoção. Mas é sinistro a Hannah ter ficado semanas com pesadelos depois de encontrar, né? Mas, né? É traumático, É traumático, né? E todo o trauma foi reacendido. Sim, e a gente sabe que é possível você afogar traumas da mente de uma criança. Então, a esposa defender a passividade da Hannah hoje como algo, como se ela tivesse superado, é quase um desequilíbrio emocional que acontece total. ali para sobreviver também. Ou seja, todos estão muito doentes naquele sistema, todos estão muito envolvidos pelos problemas daquela vida nova de Gilead, né? Mas, ao mesmo tempo, elas se entendem. Dentro da insanidade daquela sociedade, elas conversam e se entendem. Sim. E eu acho que esse é um ponto que a série traz de que, cara,
Entende que essa mulher é louca também, sabe, Juni? Entende que ela também tá sendo obrigada a viver uma vida aqui que ela talvez não escolhesse viver na vida dela normal. Não. E seja educada, pelo menos com ela. Se você não consegue, se você enxerga ela como vilã, é seu direito. Mas não precisa destratar. E eu acho que é importante até pra personagem da Juni, porque tá em boas mãos, sabe? Tá em mãos de pessoas responsáveis. A mãe, pelo menos, né? Sim. É responsável. Sim. E eu acho que a atuação... Era complicadíssimo ela conseguir fugir daquela situação ali. Com certeza. E eu acho que ela pode dar uma relaxada pro próximo rodeio que vai acontecer agora nessa temporada. Eu acho que ela, óbvio, não vai desistir da Hannah, mas ela sabe que enquanto ela luta, a Hannah permanece viva. E permanece sendo bem cuidada. É uma fake família que ela tem ali, mas é uma fake família que na maluquice cuida bem da criança. E eu acho que pra uma mãe isso é tipo 10% de estar bem. É você saber que seu filho tá bem também, de alguma forma. Agora ela tem que se preparar para vencer certo. Eu acho que é a primeira vez que a Juni percebe que ela não tem que ficar se colocando em risco. Porque a mulher fala uma coisa pra ela que é muito verdade. Ela fala, você sabe como isso vai terminar? Você morrendo na frente dela. É isso que vai acontecer. E tipo, se ela quer o bem da própria filha, ela não tem que se colocar em risco. Ela tem que mudar por dentro a sociedade. E outra, como ela convenceu a Serena de fazer isso com a Nicole... Eu acho que agora ela tem que ampliar o grau de atuação dela. Sim. Ela tem que convencer todas as mães, esposas, de libertarem os seus filhos daquele sistema, daquele regime, né? Eu acho que conteúdo pra isso ela já tem. Porque ela já entendeu que existe um sistema muito forte de comunicação ali em Gilead. Exato. E ela precisa trabalhar com esse sistema e não expondo esse sistema como ela fez na primeira temporada. Sim. Eu acho que tá sendo toda uma evolução de personagem ali, sabe? Pra ela atingir um posto de liderança dessa parada, talvez? Exato. Não sei se de liderança, mas talvez a mártir que funciona, sabe? A pessoa que carrega a mensagem, que leva a voz daquele negócio, não sei. Mas eu acho que ela tá evoluindo muito como personagem. Daí a gente vai pra segunda parte do episódio, que é a casa do comandante. Eita! Serena Joy, maravilhosa. A casa do comandante não, que tudo que aquela casa não é do comandante. É do comandante, A Juni acaba voltando pra lá e a Serena tá revoltadíssima, pensando, meu Deus do céu, tudo que eu fiz foi pra nada. Ela tá louca, né? Falando, cara, tudo que aconteceu aqui foi pra nada, e ela avança em cima da Juni. E a Juni, ao invés de reagir, ela abraça a Serena. E o maneiro dessa cena é que começa com o comandante aos berros, a Juni ignora tudo que ele fala, como se ele não existisse. Sim. E aí ela começa a conversar com a Serena vai em cima dela, e aí o comandante ainda tenta falar alguma coisa, e a Serena ignora o que ele fala. Tipo, todas elas estão ignorando ele. Não existe. Ele não é nada mais. Não é nada mais. Mas é isso que eu falo. O mundo, quando elas falam isso no início de The Handmaid's Tale, é muito verdade. Tipo, eles uniformizaram a gente e eles não imaginavam que a gente fosse formar um exército. Exato. O mundo tem medo das mulheres unidas. Eu já vi, tem um TED maravilhoso que eu vou tentar encontrar para deixar aqui na descrição, que fala exatamente sobre o medo da sociedade ao longo de todos os anos, de toda a nossa existência, de fazer com que mulheres se unam. Fala sobre ciclos menstruais, inclusive, que eles são alinhados e os ciclos menstruais se alinham por um motivo existencial aqui da gente. Enfim, eu vou tentar achar para deixar o link aqui na descrição. Se não tiver, me cobrem nos comentários. Boa. Mas elas se unem. E no momento que elas se unem, não adianta ele gritar. Não faz diferença. Ele não assusta mais. Porque elas se ajudam e elas se apoiam. E esse é o segundo ponto de sororidade que eu vi no episódio, que é esse abraço que a Juni dá na Serena e fala, cara, você não tá sozinha. Acredita em mim. Eu fiz o melhor pra nossa filha. Eu fiz o melhor pra ela. Tá tudo bem. E a Serena relaxa pela primeira vez em dias, em horas, acredita, né, na verdade. Né? Sim. Porque não tem o que fazer de fato. Mas atrapalhar o que elas duas construíram no último episódio da segunda temporada, que é aquele ponto de confiança de leva o que é mais precioso meu contigo. Sim. E tá tudo bem, eu acredito em você.
isso precisava ser reforçado no retorno dela. Sim, principalmente porque ainda existiam muitos fãs da série que não acreditavam numa Serena arrependida por tudo que fez. Porque ela foi a pessoa que fez o estudo, que originou esse golpe político e tudo mais. Então, as pessoas ainda estavam focadas na versão Serena vilã. Nesse momento, e essas cenas iniciais dessa temporada, trouxeram uma Serena realmente arrependida, realmente cagando pro sistema e realmente disposta a ser quem ela é. Tanto que o Nick leva um cigarro pra ela e ela fuma. A gente sabe o quanto ela tinha parado com isso por conta do sistema também. Era um capricho que ela era obrigada a evitar. E é engraçado, né? Porque ele acende o cigarro e entrega pra ela e fala, louvado seja. Cara, o Nick, ele quase que tá servindo a Serena naquele momento. Ele escolheu um lado. E isso é muito transparente ali na história. Mas assim, quando ele leva a June, ele tá morrendo de medo, né? Sim, sim. Mas ele é um humano como todos os outros ali no meio daquele sistema. Mas tem uma despedida nesse episódio da June com o Nick. Não acho que seja uma despedida. Porque quase como um... Tipo, ela sabe que ele trabalha em prol da queda de Gilead. No momento que ele fala pra ela, tipo, se cuida, ela fala, você também? É tipo, cara, a gente tá aqui... A gente tá junto, mas a gente tá separado. É quase que isso, entendeu? Mas eu entendi que... Como a filha era o que unia eles, a Nicole, a partir do momento que ela conseguiu fugir e se libertar, eles ficarem presos um ao outro é muito pouco pra todo o problema que eles vivem ali. Não, tipo, fisicamente eles não são um casal. Não existe esse conceito de casal entre eles. Eles têm uma história juntos e eles se apoiam. Isso é uma verdade. E uma das melhores coisas aconteceu, que é a quebra desse chip que eu não via sentido. É insuportável, gente. Detesto o Nick com June. Mas, nossa, enfim. não tem sentido esse chip. Pois pra mim. Aí o segundo ponto, então, é a Serena acalmando... A June acalmando a Serena. E logo depois, ali dentro da casa mesmo, o comandante, ele decide o que vai fazer. Qual é a versão de história que ele ia contar. E essa também era uma resposta que todo mundo queria desde o final da segunda temporada. Como o comandante ia lidar com os problemas da casa dele. E eu acho que a resposta foi muito positiva pro que todo mundo imaginava, que é de forma covarde. Ele virou e falou assim, cara, vamos falar que aquela menina, a Emily, ela fugiu, roubou nossa filha, bateu na tia Lídia, foi embora. A June e você tentaram impedir, não conseguiram, e é isso. A gente protege você. Ele fala assim, e essa é a forma de você não ser morta por conta disso que aconteceu. E ela tá cagando, ela fala, não precisa me proteger não, cara. Tipo, tá tudo bem aqui, Mas aí sabe? ele fala uma frase importante nesse momento, pro que vem desenrolar depois, que ele fala assim, eu estou protegendo a minha casa. Exato. E aí a gente percebe, eu acho que pra todos os fãs, todas as fãs mulheres, é muito óbvio que quando ele diz que tá evitando que ela seja morta, ele diz que tá evitando que ele seja morto. Claro, é muito transparente isso. E quando ele diz que tá protegendo a casa dele, ele cria uma instituição ali que automaticamente dá nojo. Se você tem nojo dele, você tem nojo da casa. Ela se transforma numa instituição. Então, mas eu acho que dá pra sentir muito isso no livro. Porque a partir do momento que a June entra na casa, a casa é um personagem. Sim, com certeza. No livro Na série nunca foi. Ela se tornou agora um personagem. Exato. Ela tinha resquícios desse personagem do livro lá na primeira temporada, quando ela descobre o escrito na parede, quando ela descobre os segredinhos da Aya anterior e tudo mais. Mas ainda assim ela não entra tanto na história como agora. E aí, a Serena, num ato de libertação daquela instituição casa que ela não suporta mais, ela taca fogo na cama e fica parada vendo aquele fogo pegar. Ela ia se matar. Eu não sei se ela tinha uma plena convicção de que ela ia se matar, mas ela tava muito bem ali assistindo aquela derrota. Porque ela se preparou para aquele momento, né? Tem todo aquele negócio de... o desespero dela, e aí ela se veste, ela olha no espelho e ela tem exatamente o mesmo olhar da June. Sim. Que é aquele olhar frio. Perdido. Ela tá no olhar perdido, mas aí ela foca e ela fica com aquele olhar frio e sabe o que vai fazer. Exato, ela não vê mais sentido na vida dela, sabe? Só existe uma posição ali dentro que ela é capaz de ocupar, que é a de esposa. Caso ela renegue essa posição de esposa, existe o trabalho forçado, como a gente viu na segunda temporada, que esposas são enviadas pra lá também.
ou a morte. E, cara, é melhor você morrer pelas suas próprias mãos numa situação como essa. Então ela se foca nisso. E ela decide, enfim, acabar com aquela instituição e destruir o que pro Fred é tão importante, a casa dele. E ela fica ali parada. E vem o terceiro ato de sororidade desse episódio, que é a June, que vai acompanhando a fumaça pelo corredor. Aliás, belíssima toda essa cena, né, cara? Linda. Todo o momento que ela descobre a fumaça, passa a mão e vai seguindo com calma. Ela não quer alarmar, ela não quer criar causas mais gigantescas. Ela quer entender o que tá acontecendo. E quando ela chega no quarto da Serena, ela vai até a Serena com muita calma e fala: Serena, e estende a mão. No momento que ela abre a porta, tem também a cena da cama pegando fogo. É linda. E a cama é o símbolo de toda essa prisão, né? Sim. Porque das aias, exato, que todo mundo participa ali. O sistema é aquela cama ali, né? E pegando fogo naquelas paradas laterais onde o comandante bota a mão. Nossa, cara, bota fogo mesmo ali é fisicamente agradável ver essa cena, né? E aí a June entra, dá a mão pra Serena e fala: Serena, e pede a mão da Serena. E a Serena confia nessa mulher. Elas se tornaram confidentes. Eu não sei se elas são amigas, eu não sei se a gente pode dizer que elas são partes de uma mesma história, mas elas se entendem. Elas sabem o quanto é importante elas se apoiarem e elas se compreenderem. Total. O quanto nenhuma ali tá acima de ninguém. E esse, pra mim, é um ponto mais bonito da sororidade desse episódio, que é quando a gente entende realmente que não é uma Serena frágil, é uma Serena pronta pra batalha. Assim como a gente tem uma June pronta pra batalha também. E elas saem da casa, a Marta tira a Serena e leva ela pro lado de fora, e a June ainda tem um momento dela ali com a casa, que é quando volta esse personagem em casa do livro, e ela encosta na parede, ela sente tudo tremendo, vê a fumaça no teto, aliás, belíssimo de novo, e ela ri. A casa tá morrendo, né? A casa tá morrendo. Tipo, aquela instituição está morrendo. Caramba. E aí ela fala: burn, motherfucker, burn, que é tipo, queime, queime. Porque... Queima vacilão. Queima vacilão. Porque assim, ela não vai vencer a guerra agora. Não dá pra ela vencer a guerra. Mas ela tem pequenos prazeres de vitória dentro da trajetória dela. E no momento que ela destrói a instituição junto com a Serena, porque o que ela fez mudou a Serena. Fez com que a Serena mudasse várias esposas. E fez com que a Serena fizesse aquilo ali. Então, parte daquilo ali também é prazeroso pra ela, porque é uma cadeia que ela iniciou, né? Há algum tempo atrás. Então, é uma cena muito bonita. E transforma, eu até anotei aqui, a casa ruindo é igual à estrutura de Gilead ruindo na cabeça dela. É uma pequena vitória na batalha que ela construiu, na batalha pessoal que ela construiu ali. Ela não é capaz de destruir Gilead inteiro em um dia, mas aquela casa simboliza muito pra ela. E isso é muito legal. Exato. Achei incrível. E aí a gente vai... literalmente um Carbonodorum. Carbonodorum. E aí a gente vai ali pra uma divisão bem icônica, que eu acho que é o momento que a gente destrói o livro da Margaret Atwood. A June entra no carro das aias pra ir lá pro centro lá esqueci o nome. Das tias, que tem o nome, mas eu esqueci. A esposa entra no carro, o marido entra no outro, o comandante, e na estrada esses carros se separam. Eu acho que lá na primeira temporada a gente teve uma história muito fiel ao livro da Margaret Atwood, tirando talvez algumas coisas ali de pensamentos da June, porque o livro é muito focado na cabeça dela. Mas a gente conhece a apresentação da história exatamente como é no livro. Na segunda temporada, a gente sabe que avançou. A gente sabe que os elementos que foram colocados ali não pertencem ao livro. Mas ainda assim, a história era muito fiel ao que a Margaret escreveu naquela história ali. Nesse momento, a instituição ruiu. E não existe isso nos livros da Margaret. A única coisa que a gente tem no livro, no final, naqueles documentos finais, o que se sabe é que 200, 300 anos depois, Gilead ruiu. Acabou. Então, ainda dura um tempo. Não. Que o livro foi escrito 200, 300 anos depois da queda de Gilead.
Então, assim, a gente não tem uma noção exata de como aconteceu a queda de Gilead, porque o livro não é sobre isso. O livro é sobre as memórias da June. Inclusive, não é nem importante. Eles comentam sobre a morte do Fred, né? Do comandante lá. Sim. Mas nem é tão importante assim. Eles passam... pesquisando, a gente descobriu que ele foi enforcado. Mas não sabe o motivo, não sabe nada. E eu acho que a série criou agora, e ela foi muito inteligente em termos de narrativa, de criar agora logo no início da 3ª temporada. Ela falou assim, gente, olha só, é uma nova história. Não estamos mais falando daquela história da Margaret. Ela é consultora executiva. Ela traz pra gente elementos que ela acha que são relevantes pra história, pra gente caminhar. Só que nós estamos aqui num terreno em branco. Novo momento, né? Exato. A gente vai contar pra você agora a história da queda de Gilead. Até agora a gente estava te contando a história da June, que foi isso que a Margaret escreveu. A partir de agora estamos falando da queda de Gilead e ela começa agora. Na queda dessa casa do comandante. E é uma estrutura de contação de história interessante, porque na primeira ele apresenta exatamente o mundo que a gente conhecia, na segunda ele prepara a gente para um novo mundo, porque tem várias coisas ainda da primeira temporada e do livro. E agora na terceira não tem nada. É um campo em branco, literalmente. Ele fala assim, cara, vem comigo, pega na minha mão e confia na minha narrativa, sabe? E realmente. E a gente tá indo. Essa parada de derrubar a casa, levar a June pra outro lugar. Levar a Emily com a Nicole pra outro país. Abrir o capítulo Canadá. Não existe isso no livro de forma descrita. A gente não sabe como estão as coisas no Canadá. E, cara, o que distancia eles é literalmente um rio. Aí vamos agora então pra Emily, que é a parte mais dolorida, que me fez mais chorar nesse episódio. Porque enquanto a June tá ali guerreando, gente, tacando fogo na casa e fugindo com a Serena e vida que segue, conversando com a Hannah e tudo mais, tá maravilhoso. Essa é a June que a gente conhece. É isso que a gente queria ver. Mas a Emily é uma mulher maltratada. Ela perdeu o clitóris dela. Ela perdeu dentes enquanto tava lá naquele campo de lixo tóxico. Ela deve estar com várias doenças. Ela é emocionalmente completamente destruída e provavelmente fisicamente também. E ela tá com a Nicole, com a filha da June, fugindo pro Canadá. E no momento que ela tá naquele riacho ali, é até difícil e fácil ao mesmo tempo, porque existe uma correnteza que meio que quase atrapalha. E ela se joga em cima da neném. Inclusive, Panda se desesperou com a neném ali naquele momento, né? Essa fase toda me tocou de uma forma muito gigantesca. É muito pesado. Porque tem toda a fuga, a neném não esboça reação, né? Nenhuma. E aí ela abraça, encosta na pele dela assim, aí com o calor da pele a neném volta a chorar. Nossa, cara, mas e é tudo muito rápido ali, né? Porque protocolos são protocolos. E na hora que surge um policial perto dela, ela entra em desespero, começa a se tremer, protege a neném e ele fala, senhora, se a senhora voltar para o seu país, a senhora sofre riscos de morte, de isso, daquilo, de sofrimento, nananã. E ela não fala nada. Ele fala, a senhora e a sua filha gostaria de pedir asilo aqui no Canadá? E ela, sim! E ela não tava acreditando ainda que ela estava em solo canadense, né? Ela descobre quando ele fala. E ela manda um sim do tipo, pelo amor de Deus, me tira daqui, gente. E eu já chorei aí de cara, porque, né? Não tem como você ver isso e não se abalar, cara. Não tem, porque, nossa, ela precisa. Ela precisa. A Rory precisa, gente. Minha Rory. Aliás, a gente sabe que a Alex Bledel, que faz esse papel, ela é muito branquinha. E desde a época de Rory, ela já parecia ter uma pele bem envelhecida por conta da cor dela, de ser muito branca. Mas ela tá destruída pra essa série. Não ela, maquiagem, óbvio. Mas belíssima maquiagem. Eu acredito no envelhecimento da pele dela. E aí ela entra no Canadá finalmente, e eu queria aqui enaltecer, eu sei que tem uma galera aí que é fã de Grey's Anatomy e vai lembrar da cena icônica da última temporada de Grey's Anatomy, que tinham várias mulheres levando uma vítima de estupro pra, enfim, e que teve muitos aplausos, e foi uma cena extremamente famosa que viralizou na internet, e essa cena me fez lembrar muito dessa cena, porque ela entra no hospital e tem ali muitos homens, pessoas comuns andando ali, e vem um time de médicas mulheres falar pra ela, tipo, olha, a gente tá feliz que você tá aqui, mas a nossa prioridade agora é saber se você tá bem fisicamente, tanto você quanto a neném. E ela continua com a neném abraçada, ela fala, tá, mas eu não quero soltá-la não.
Ela fala, não, tudo bem, de boa, só vem comigo. E tem muitas mulheres ali, porque é assim, sabe? Homens assustam. Ainda mais quando você sai de Gilead. Se homens assustam em 2019 nas ruas do Brasil, imagina os homens de Gilead. É tenso. E aí todos aplaudem ela e ela fica com cara de gente. É vazio, né? Porque você não tem um sentimento de vitória ali. Não, existe a conquista, mas não existe vitória nenhuma. Porque ainda tem um montão de mulher lá atrás sofrendo na mesma coisa que ela sofreu. E, cara, vai se ferrar, sabe? Ai, é muito dolorido aquilo ali, gente. Então, mas eu acho que é nesse ponto que a série engana a gente. Porque o comandante que tá com a June, que era o comandante da Emily, que ajudou na fuga dela... Sim. Ele só ajudou porque ele se viu obrigado porque ela matou a tia ou alguma coisa aconteceu com a tia Lídia. Eu acho que ele já ajudaria de qualquer jeito, mas... Mas eu acho que... Eu não acho. Eu acho que a gente vai surpreender com esse comandante agora com a June. Tá. Cara. Enfim, ela vai lá ser atendida pelas médicas, troca de roupa, enfim. Sim. E aí depois a gente vê a Moira e o Luke vindo correndo pela cidade, indo ali pro centro de receber os refugiados e tudo mais. E aí quem tem coração ainda no peito, cara... Dilacera nesse momento, porque ele recebe a fotinha da Hannah, que tava com a June, e ele fica destruído com aquilo ali do tipo, nossa, ela tá crescida, e ele começa a chorar. E eu acho que essa foi a primeira vez que eu tive empatia pelo personagem do Luke. Sério? Porque, ele me criava certa rejeição pela forma que ele sempre tratou a June também, sabe? Ele não era um cara legal. Eu acho que não é só porque você foi tirada do seu marido e levada pra um sistema opressor que quer te estuprar todos os dias, que você deve enaltecer a vida que você tinha, se ela não era perfeita. Sim. Então, não sei, eu tinha alguns pés atrás com o Luke ainda. Mas nessa cena mostrou que ele também é um prisioneiro da situação, sim, né? Sim, mas eu entendo isso, que as pessoas tenham reações, elas vivam em reações ao que elas têm ali. Só que eu não preciso defender todo mundo também. É meio que isso, né? Total. E ele tá com a Moira trabalhando em prol dos refugiados e a Emily tá ali. E ela levanta e fala assim, oi, tudo bem? Sua esposa salvou minha vida e essa é a filha dela. Ela fala isso? Não, essa mas dela? Mas é isso que vai acontecer. A próxima frase que eu encaixei no roteiro essa frase porque faz todo sentido. Total. E acaba o episódio... Acaba aí, né? Tem a parte da June ainda sofrendo. Sim, acaba essa parte da Emily. A gente não volta mais pra Emily. Não volta. Tá. E aí, eu esqueci da parte das aias lá. E aí, enfim, a Emily conseguiu, ela tá lá e agora a gente tem outras coisas que a Emily vai viver também lá do outro lado. Porque, primeiro, ela é uma mulher que não sente mais prazer. Sim. Ela é uma mulher traumatizada. Ela vai procurar a esposa dela e o filhinho dela. Acho que sim. Então a gente vai ver outras histórias acontecendo ali no Canadá e eu acho que traz um pouco de verdade também para aquele outro lado que estava muito passivo na história. Sim. Talvez eu acho que o Canadá se torne um personagem também nessa terceira temporada. O mundo, né, na real. Mas a gente vai ver a visão do mundo através do Canadá. Do Canadá, isso. E aí a gente volta pra June, que tá sendo castigada lá no centro das aias pelas tias. E eu queria muito pedir pra todo mundo ter delicadeza com as tias. Pessoas são cruéis. Não mulheres são cruéis. Pessoas com poder são cruéis. E eu acho que ali elas estão em posição de poder. Elas vivem dentro do sistema e elas desenvolvem uma crueldade que já existe dentro de todo ser humano. Sim, sim. Então, antes da gente julgar e apontar o dedo, vamos lembrar que também somos humanos e que a gente não sabe como a gente seria naquela situação. A série tem uma possibilidade gigantesca agora de mostrar pra gente como as tias funcionam. Sim. Eu acho que através da tia Lídia, que eu acho que ela não morreu. Não morreu. Ela volta pra história pleníssima. Ai, que bom, né? Ela tá nas gravações da terceira temporada. Ai, que bom. Pleníssima. Inclusive, eu acho que ela é um ponto a favor da June agora. Ai, que bom. Tudo que eu quero ver. Eu espero, né? E aí mostra primeiro o que a gente sempre viu, não é nada novo, né? Das tias serem cruéis e castigarem, maltratarem e levar ao extremo, né? Como pode uma mulher estar nessa outra posição? A gente viu a esposa. A June conseguiu dobrar as esposas. Aí agora a gente tá vendo as tias. Será que a June vai conseguir dobrar as tias também? Pra todas elas de fato estarem unidas? Sim. Tomara, vamos ver. Vamos ver. Tem
o que elas fazem com o pé da June, que é horrível, né? Eu não sei se elas chicoteiam, se elas queimam ou qualquer coisa do tipo. O pé dela tá ferido, a mão tá ferida, tá tudo ferido, assim. E a gente vê ali dentro uma pequena rotina, né? Que ela passou a ser serviçal ali dentro daquele centro. E uma das aias chega do lado dela e fala: elas estão a salvo. A Emily e o bebê conseguiram fugir. Pega um baldinho e... Na minha cabeça só existe uma forma dessa comunicação funcionar. Através das Martas. Sim. Né? É a Marta levar uma pra outra a informação até chegar na casa numa aia, de levar uma pra outra até chegar ali. Sim, é a internet mais lenta. Mas é uma internet. Mas é maravilhosa. E a June ali quase que respira esperança naquele momento ali, né? Fica tranquila. E ela descobre que ela vai ser mandada para uma casa, como aia, de novo. E ela é enviada para casa do comandante que ajudou a Emily a fugir. Eu acredito nele, Panda não. Eu não acredito nele. Gente, eu tô que nem a June, sabe? Tipo, ele falou assim, tu não vai me causar nenhum problema não, né? Aí ela fala, não, imagina seu. Com aquela carinha de... Problema, esse é meu sobrenome. Não consigo acreditar nesse cara. Não consigo acreditar. Eu acho que ele vai surpreender a gente muito negativamente. Eu não sei. Eu acho que, obviamente, ninguém ali é perfeito. Todo mundo é humano, todo mundo erra. Eu acho que ele tem muitos erros e muitos pecados a confessar ainda ao longo da história. Mas eu não sei se pra frente ele gera problema. Eu acho que pra frente, no máximo, ele responde por coisas do passado. Sim. Mas eu não sei se ele cria novos problemas ao longo da história. Esse é o primeiro episódio da terceira temporada de The Handmaid's Tale. 40 minutos de vídeo. Cara, é uma série de textão. E agora que tem Panda aqui, vai ter mais discussão ainda, porque seria 20 e tantos minutos de só eu falando sozinha. Mas eu acho legal que a gente tem agora 2 pontos de vista, a gente pode discutir melhor. Comentem aqui o que vocês acharam desse episódio de estreia. Sim, como eu falei no início, teremos um vídeo para cada episódio. Boa! Agora, nas próximas horas, a gente deve fazer os vídeos do segundo e do terceiro para postar para vocês. A gente não assistiu tudo, a gente assistiu o primeiro e estamos gravando esse, para ir com calma no rolê, senão a gente confunde tudo também. Exatamente. Mas comenta aqui o que você achou e não deixa de entrar lá no clubinho The Handmaid's Tale pra gente continuar esse papo sobre a terceira temporada da série. Obrigada, Hulu, obrigada, Margaret Atwood e obrigada, Elizabeth Moss. E obrigado, Escândalos da Internet também. Que o futuro seja mais humano com todas as pessoas, independente de como elas são fisicamente. Se homens, mulheres ou de qualquer lugar desse universo com tantas pessoas diferentes e plurais. Obrigado, mãe. Achei importante. Obrigada, mãe. Beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.